Bom dia, meus queridos. Então, vamos para nossa primeira aula de 2021, né? A primeira aula gravada. Então, a gente já teve nosso encontro, já discutimos um pouquinho. Então, começar aí as aulas assíncronas misturado com aulas síncronas. Então, né, primeiramente, o assunto que a gente vai discutir, a gente vai iniciar aí a parte elétrica, que até então a gente não tinha visto nada, né? Que é um assunto propriamente apenas do terceiro ano. A gente vai começar a discutir aí a elétrica, tá onde vem, né? A famosa energia elétrica que a gente tem nas nossas casas, que a gente vai ver mais para frente, mas a gente tem que ir caminhando devagar. Então, primeiro a gente vai ver como que funcionam as cargas elétricas, né, um pouquinho de história sobre as cargas elétricas, depois a gente vai aprendendo como isso acabou possibilitando tudo que a gente tem hoje aí de eletromagnetismo, né, que todas as coisas que nós usamos no nosso dia a dia são coisas eletromagnéticas, tá? Então vamos começar aí devagarzinho e até o meio do ano eu acredito que a gente termina essa parte elétrica e eletromagnetismo para depois a gente entrar em parte física moderna, ok? Então vou pegar aqui, vou pedir para apresentar agora. Vou pegar aqui a nossa apresentação. Então, começar aí com a parte de carga elétrica. Então, aqui, ó, as primeiras observações sobre a eletrificação se deu pelos filósofos gregos como Tales de Mileto durante a antiguidade, no ano 600 a.C. Já sabiam que ao esfregar uma peça de âmbar com um pedaço de lã ou pele era possível atrair pedaços de palha. Então, ele já estava começando a ter os primeiros experimentos, né? Provavelmente esse primeiro experimento aí foi um pouco de sorte, né? Mas depois eles começaram a observar que se esfregar, né, essa resina, né, que aqui eu tenho um exemplo do âmbar, isso aqui é uma resina que é feita nos pinheiros, e daí vai ter sempre, muitas vezes, fica bichos presos aqui dentro, então o pessoal de biologia acaba estudando, né, para que acaba ficando congelado aí por milhares de anos, os animais dentro desse âmbar, mas fisicamente, né, era uma resina que eles encontravam e se esfregasse, ele, né, começava a ter uma certa atração. Até esse momento eles não conseguiam diferenciar essa atração dos papelzinhos da palha pelo âmbar com o magnetismo. Então, para eles era a mesma coisa, né? O ímã, né, atraindo um metal ou o âmbar atraindo a palha, era a mesma coisa, por mais que eram materiais diferentes, mas era uma força de atração que eles não conseguiam ver, tá? Então, eles não conseguiam diferenciar uma coisa da outra. Vocês podem fazer esse experimento em casa, né? Cabelo bem seco e uma caneta, se esfregar e pegar uns pedacinhos de papel, vocês vão conseguir ver o papelzinho sendo atraído pela caneta. Pode usar um pedaço de lã também para esfregar essa caneta, né? A gente chama essa forma de eletrificar o corpo através do atrito, né? Eletrificação por atrito, que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas vocês podem tentar fazer em casa, ok? Já um pouquinho mais recente, né? Aí a gente já está dando um pulo de 1600, né? William Gilbert, médico da Rainha Elizabeth I, foi o primeiro a distinguir os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, só depois de 1600 anos, né, que eles conseguiram diferenciar o que era elétrico e o que era magnético, né, para ver como que a ciência caminhava em passos lentos. Com isso, ele mostrou que o efeito elétrico não é uma propriedade exclusiva do âmbar. Então, ele viu que outros materiais também tinham essa propriedade, né, de atração, depois de sofrer depois de ser atritado por algum outro material. Então, ele conseguiu entender que outros materiais poderiam ter esse mesmo fenômeno elétrico, não só o âmbar. Em 1729, Stephen Gray observou que era possível transferir elétrons de um bastão de vidro para uma bola de marfim.
mas apenas se ela não estivesse ligada a um fio metálico. Então, eles conseguiram observar que esse poder era possível, né? Essa eletricidade era possível ser transferida de um corpo para outro. Então, eles conseguiu, né, ter esse corpo eletrificado e conseguiu transferir esse poder para um outro corpo. Tá? E ali é importante desde que não seja ligado a um fio metálico. Por quê? Porque se fosse ligado a um fio metálico, essa eletricidade ia escapar. Então, por isso que não que tinha que ser isolado, né? Era um corpo isolado para que essa eletricidade não escapasse. Então, essa descoberta ajudou a considerar a eletricidade como um fluido. Então, ela poderia caminhar de um lado para o outro, né? Então, por isso que eles, né, identificavam ela como um fluido que poderia fluir de um corpo para outro corpo. Em 1733, Charles Francis, o nome esquisito aí, propôs que existem dois tipos de cargas que são observáveis como fluxos elétricos e que as cargas iguais se repelem enquanto que as cargas diferentes se atraem. Então, em 1733, foi proposto que tinha dois tipos de carga, né? Até então não foi dito se era positivo ou negativo com esse nome, né? No próximo slide a gente vai ver, tá? Mas que daí cargas iguais elas se repeliam e cargas diferentes elas iam ser atraídas, ok? Daí agora o Benjamin Franklin iniciou experimentos elétricos no final de 1746 e em 1750 havia desenvolvido uma teoria de um fluido de eletricidade, propondo que um único tipo de fluido flui de um corpo para o outro pela fricção, né, que é o atrito, designando de positivamente carregado o corpo que acumulou o fluido e negativamente carregado o corpo que perdeu o fluido. Então agora a gente já está muito perto, né, da teoria que é aceita hoje, né? Então o corpo ele pode ser carregado e realmente ele é carregado com um tipo de carga, a carga negativa que flui de um corpo para o outro, o positivo fica fixo e quem flui, né, são os elétrons de um corpo para o outro. Mas até então eles não entendiam, né? Eles não sabiam o que era um elétron, ainda não existia a ideia do elétron em si, mas ele sabia que poderia ter um tipo de carga que ela fluía de um lado para o outro, tá? Então um ficava carregado e o outro positivamente, e o outro que faltava essa carga ficava negativamente carregado. Então aí, né, a primeira ideia de cargas positivas e negativas começou a surgir aí com Benjamin Franklin, tá? Então até hoje a gente usa, né, essa mesma denominação, né? Positivo e negativo para as cargas, tá? E agora, até então, eles estavam discutindo sobre eletricidade, mas eles não estavam discutindo por quê, de onde ela vem, né? Qual que é a motivação dela aparecer em alguns corpos e por que que ela aparece. Então, isso só começou a ser explicado depois que começou a aparecer os primeiros modelos atômicos, tá? Então, vou falar aqui rapidamente, né? Como vocês são de química, vocês já viram isso aí, acho que umas 2, 3 vezes aí ao longo do curso. Então, o primeiro modelo foi em 1808, né, de Johnson Dalton, propôs a teoria do modelo atômico, onde o átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem cargas elétricas. Tá? Isso já vem lá dos gregos, né? A átomo era a menor parte, né? Então tu não conseguia dividir, né? Era indivisível. Então isso aí já vem lá desde da Grécia, tá? Então eles tinham essa ideia. Todos os átomos têm o mesmo elemento químico, são idênticos. Seu modelo atômico foi chamado de modelo atômico da bola de bilhar. A única diferença, eu acho que do grego lá, que ele distinguiu que cada átomo, né, tem um certo material, era diferente entre si, né? O oxigênio tinha uma cara, o hidrogênio tinha outra, o nitrogênio tinha outro, o carbono tinha outro. Cada um tinha sua própria cara, né, atômica, mas eles não tinham carga elétrica neles, tá? E era apenas uma bola de bilhar. Futuramente, né, já um pouquinho depois,
teve um modelo, o famoso modelo de Putin-Passas, né? Então, em 1897, ao descobrir uma partícula ainda menor que qualquer átomo, o elétron, Joseph Thomson propôs que o átomo seria uma esfera de carga positiva que continha corpúsculos elétrons de carga negativa distribuídos uniformemente. Então, era uma massa positiva com um monte de cargas negativas, que aí sim começou a ter a ideia do elétron, né? Um monte de elétrons perdidos no meio dessa massa. Tá? Então, esse modelo, né, foi o aceito naquele momento, mas, né, depois veio o Rutherford e mostrou que esse modelo já não era o mais correto, né? Com o experimento de Rutherford, que é aquele de bombardear partículas alfa, né? Bombardear uma fina camada de ouro com partículas alfa e ver qual é o caminho que essas partículas alfas iam percorrer. Então, o que aconteceu? Se fosse como o modelo que o Thomson tinha proposto do Putin-Passas, né, as partículas iam atravessar esse corpo sem sofrer uma grande alteração no seu caminho. Tá? Só que no experimento, o que acontecia? Muitas partículas atravessavam realmente a fina camada de ouro. Só que algumas partículas voltavam, né? Tinham sua trajetória modificada. Né? Era a trajetória do seu movimento era modificada, às vezes, até 180 graus, né? Ou seja, batia e voltava. Então, era necessário ter alguma coisa muito massiva e muito e carregada positivamente, né? Porque essas partículas alfa eram cargas positivas, né? Então, era necessário que tivesse alguma coisa, uma interação muito forte e tivesse muito espaço vazio, porque muitas das cargas passavam. Então, ele propôs, né, o modelo atômico de Bohr e Rutherford, né? Depois a gente vai ver que, né, Bohr ele melhorou esse modelo atômico, que eles se inspiraram aí no modelo planetário. Então, teria uma carga massiva no meio, né, que seria uma carga positiva, por isso que algumas partículas voltavam, e em torno dessa carga positiva tinha uma eletrosfera, né, que é onde que os elétrons ficavam. Aqui eu tenho, aqui embaixo, né, se vocês observar, tenho, né, como que essa fina camada de ouro, né, sofria esse bombardeamento de partículas alfa. Tá? E aqui é um modelo atômico de Rutherford proposto. Ok? Aqui eu só vou ler, né, o que o Rutherford concluiu. Então, ele concluiu o quê? Que todo átomo possui uma eletrosfera na qual se baseia em um espaço ao redor do núcleo, em que os elétrons estão localizados e giram em órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo maciço e positivo. Tá? Então, até esse momento, né, a ideia de nêutrons ainda eles não entendiam, né, a parte dos nêutrons, mas acreditava que toda a carga positiva estava no centro, né, desse átomo, e ao redor girava as cargas negativas. E o resto, então, seria um grande espaço vazio. Né? Então, esse átomo ele interagia apenas através das suas forças elétricas, né, um com o outro. Então, por isso que tinha essa facilidade das partículas alfas atravessar essa fina camada de ouro. Então, esse foi o modelo proposto por Rutherford e ajeitado depois ali por Bohr. Depois a gente vai ver lá quando a gente estudar a física moderna, a gente vai entender por que Bohr entra nesse modelo também e ajuda a melhorar esse modelo, tá? Por algumas coisas que eles não estavam entendendo na época. E é um dos modelos hoje, né, tem modelos mais evoluídos para isso aqui, mas para entender essa parte de carga elétrica aqui, é um modelo, né, necessário, tá? Para a gente conseguir entender por que a gente tem as cargas elétricas aqui. Então, tudo bem, até então ali a gente entendeu como que funcionava a parte do, né, o átomo. Então,
toda a parte de eletricidade vem ali do átomo, né? A diferença, né? O que é um corpo carregado eletricamente? É um corpo que tem elétrons. Opa, eu acabei caindo aqui. Só deixa eu voltar aqui, pessoal, que o computador desconectou. O computador aqui está conectando. Já estou voltando. Caí aqui, mas só caiu o computador. Acho que a minha tela continuou. Vou pedir para apresentar aqui novamente para o computador. Milagre, nunca tinha acontecido isso. Caiu um e fica o outro. Isso que eu estou conectado na mesma rede. Então, voltando aqui, né? Então, até voltando, desculpa aí pelo problema tecnológico, deve ter faltado um pouco de carga elétrica aqui. Então, até então, agora a gente vai conseguir entender, né, o que é essa carga elétrica, né? Na verdade, é o sobra ou falta de elétrons. Então, quando o meu corpo está sobrando elétrons, eu estou carregado eletricamente, negativamente, né? E quando eu estou com uma falta de elétrons, eu estou carregado positivamente. E como que eles conseguiam, né, fazer essas coisas? Qual que foi quem conseguiu medir essa carga elétrica? O primeiro que conseguiu medir essa carga elétrica foi em 1909, foi esse Robert Millikan, tá? Ele foi o primeiro a conseguir medir a carga elétrica e com esse experimento aqui que parece simples, né? Que é o experimento da gota de óleo, mas olha como foi genial esse experimento. A ideia do experimento é o seguinte: ele, né, encheu esse lugar aqui de gotas de óleo, e essas gotas de óleo, né, eles foram eletricamente carregadas. E elas entravam aqui no meio dessas duas placas, e aqui nessas placas tinha um campo elétrico. O que acontecia, né? Quando elas entravam, elas estavam sob a ação da força elétrica, né? Então, quando eu ponho um campo elétrico, aparece uma força elétrica, se meu corpo estiver carregado, e sobre a ação da gravidade. Então, através desse microscópio, ele ia regulando esse, esse campo elétrico para que a carga ficasse flutuando ali no meio. Tá? Porque quando ela está flutuando, o que acontece? A força elétrica e a força gravitacional é igual. Então, uma força compensa a outra, por isso que a carga fica paradinha ali. E observava aqui o tamanho dessa esfera, né, dessa gota de óleo. Por que com o tamanho? Com o tamanho a gente conseguiu calcular a massa. Então, com a massa eu consigo calcular a minha força gravitacional, né, que é a massa vezes gravidade, e, né, sabendo o valor do campo elétrico, eu consigo calcular o valor da minha carga elétrica, né, porque daí eu conseguia calcular a força, comparava com a força gravitacional e, assim, calculava o valor da carga elétrica. Então, eles fizeram inúmeras vezes esse experimento e toda vez, né, as cargas estavam as mais diversas possíveis. Só que sempre tinha um valor que era divisível. Eles já sempre tinham um valor que era que eles conseguiam se dividir, né? Eles encontravam o mesmo valor. Então aqui, ó, eles chamaram esse valor de carga elementar, mas esse era o menor valor de carga possível. Então logo eles concluíam que cada elétron tem uma carga elementar, que é nessa casa aqui de 1,6 vezes 10 na menos 19. Claro que aqui já está arredondado, né? O valor que ele calculou, né, foi de 1,5924 vezes 10 na menos 19 coulombs, né? Então, o coulomb é a unidade de carga elétrica, né? E esse valor foi muito próximo do que é aceito hoje, né? Variando apenas entre 1% do valor aceito
atualmente. Tá? Então, na hora que a gente fazer nossos exercícios, a gente vai poder usar esse valor aqui de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, essa aqui é a carga elementar do elétron. Então, né, qualquer múltiplo, né, de uma carga vai ser múltiplo desse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19. É isso que essa fórmula quer dizer. Onde o Q, né, esse Q é a quantidade de carga. O N é o número, né, de elétrons, ou pode ser o número de falta de elétrons que o corpo tem. E o E vai ser a carga elementar desse elétron. Aqui até eu poderia, né, se for elétron, põe um valor negativo, tá? E o próton também tem a mesma carga elementar, então tanto o elétron como o próton tem a mesma carga elementar. A única diferença é que o elétron é negativo e o próton é positivo, ok? E essa fórmula aqui também é válida para ambos os casos. Se for elétron, esse valor aqui é negativo. Se for próton, esse valor aqui é positivo, ok? Então, entender um pouquinho aqui da atração e repulsão, essa aqui é a parte mais fácil, né? Os corpos diferentes, né? Os corpos carregados com cargas de sinais diferentes se atraem, né? Então, menos com mais, as forças são atrativas, e menos ou mais com menos também são forças atrativas, tá? Só que quando os corpos são de mesma carga, né? Eles têm a mesma carga, aparecem forças repulsivas, né? Então, mais com mais vão repulsar e menos com menos também vão se repelir, ok? Então, essa aqui é a atração e repulsão das cargas elétricas. Sempre funciona dessa maneira aqui, tá? Isso é legal porque a gente consegue, né, sabendo uma carga, a gente consegue identificar qual é a próxima carga, né? Então, se eu tiver um corpo carregado positivamente e chegar perto de um outro corpo, né, se ele se repelir, né, eu sei que essas cargas, que o outro corpo está carregado positivamente também, tá? Então, é interessante saber isso porque a gente consegue, né, ver qual que é a carga do outro corpo. Outra coisa interessante aqui é a conservação das cargas, tá? Então, o que acontece? Se eu entrar em contato, um corpo carregado com outro corpo, né? Nesse caso aqui eu estou com um exemplo neutro, também poderia estar carregado com outros, ou com carga positiva ou com carga negativa, tanto faz, tá? Então, põe dois corpos em contato. Toquei aqui, um corpo está tocado no outro. O que acontece? Eles vão, né, meio que dividir essas cargas. O que acontece? As cargas vão ser conservadas, ou seja, toda a carga que eu tinha aqui, ó, a carga de A mais a carga do corpo B, né, que é a carga inicial total, vai ser igual à carga final, ou seja, o QA' e o QB' são minhas cargas finais aqui. Então, posso escrever isso aqui sendo que QA mais QB vai ser igual a QA' mais QB'. Né? Então, toda a carga que eu tenho no começo do sistema, eu vou ter no final. Tá? Se as duas esferas for do mesmo material e do mesmo tamanho, a divisão vai ficar igualitária entre elas. Né? Então, né, cada uma vai ficar com a mesma quantidade de carga. Ok? Agora, se as esferas forem diferentes, vai depender do volume delas. E, por último, né, o exemplo 1 aqui, né, vou fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem um pouquinho aí do que foi falado até agora. Então, vou fazer o exemplo das cargas, né, da conservação das cargas elétricas. Então, duas esferas elétricas condutoras e idênticas de cargas elétricas iguais a 2 coulomb e menos 3 coulomb tocam-se transferindo elétrons entre si. Calcule a carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato. Então, eu sei que, né, Q1 e mais Q2, vou somar e tem que ser igual à carga final desse sistema.
Então, quem é o meu Q1 e o meu Q2? Vai ser o 2 coulomb e o menos 3 coulomb. Somando esses dois aqui, ó, eu vou ter uma carga de menos 1 coulomb, certo? O que acontece? As duas esferas elétrico-condutoras são idênticas. Então, o que vai acontecer? Cada uma vai ficar com a metade, cada uma vai ficar com menos, né, 0,5 coulomb. Então, qual é a carga inicial desse sistema? Né? De A mais B vai ser apenas menos 1 coulomb e a carga final também vai ser menos 1 coulomb, porque A e B vão ficar cada um com menos 0,5 coulomb. Isso é a conservação da carga elétrica, ok? Que, né, ele somou toda a carga do sistema e dividiu pelas duas esferas, porque são duas esferas, tá? Então, isso aqui é uma outra maneira também que vocês podem estar resolvendo esse exercício, ok? E, para finalizar, nosso último exemplo de hoje é esse aqui, ó. Determina a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva que corresponda a 2,56 vezes 10 na menos 10 coulomb. Tá? A tua carga elementar vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, eu quero saber, né, quantos elétrons eu devo perder, né, para que esse corpo fique carregado com uma carga positiva. Então, eu quero saber qual é o meu número de elétrons que eu tenho que arrancar desse corpo aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga total, que é 2,56. O N é o número de elétrons que eu quero calcular. E o E é a carga elementar. Só modifiquei aqui, né, para facilitar a nossa vida. Botei o E que está multiplicando, passei dividindo. Então, ficou 2,56 vezes 10 na menos 19, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Fazendo essa divisão, como que eu faço aqui? Ó? Legal prestar atenção, porque às vezes vocês esquecem dessas notação científica aqui, potência de 10, é muito simples trabalhar com elas, tá? Eu vou pegar o número, peguei aqui, ó, 2,56, dividir por 1,6. E 1,6, anotei aqui, tá? E agora, como que eu faço aqui, ó? Como eu estou na base 10 aqui, basta eu, né, como eu estou dividindo, basta eu diminuir, subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 10, menos 19. Menos com menos dá mais, então vai ficar menos 10 mais 19, que vai dar 9. Tá? Então, ficou 1,6 vezes 10 dá 9 elétrons. Ok? Então, essa vai ser a quantidade de elétrons que eu tenho que perder para que esse meu corpo fique carregado positivamente. Ok? Então, essa aí é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Futuramente ali, depois eu vou colocar uma lista de exercícios, mas eu vou deixar para a próxima aula, né? Quando eu explicar o próximo conteúdo, eu faço uma lista dos dois conteúdos juntos, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição aí e fiquem bem. Um grande abraço a todos. Deixa eu terminar minha gravação.